Você sabia que algumas pessoas foram presas e algumas até queimadas por causa de lerem a Bíblia? Que verdade, hein? Uma verdade assustadora. Mas olha, você é cristão, não é? Então vamos juntos aqui, nesses minutos de reflexão, acompanharmos testemunho de sofrimentos de pessoas do passado que tinham a mesma fé que nós temos e começaram a ler a Bíblia da maneira que nós lemos também e temos a interpretação dada pelo Espírito Santo de Deus. Então, fique até o final dessa reflexão e vamos juntos, depois desses testemunhos, valorizarmos mais e mais a Bíblia que está na nossa mão. Olha, deixe um like no gostei para confirmar que estamos pesquisando os temas certos, para continuarmos com esses conteúdos. Se você não se inscreveu nesse canal, se inscreva, porque toda semana estamos colocando vídeos como este que você está assistindo. E desta feita é uma série sobre a Bíblia Sagrada, porque parece que é fácil ter a Bíblia hoje na nossa mão, comprar uma Bíblia, ter gratuita via internet, mas foi muito difícil, foi um preço muito alto de sofrimento para podermos ter a palavra de Deus traduzida na nossa mão. Então que possamos valorizar as Sagradas Escrituras com isso. Eu quero me basear em relatos do ano de 1380 a 1400, lá no país da Europa chamado Inglaterra. Por quê? Porque nessa época, 100 anos antes da Grande Reforma Protestante, foi uma base a tradução da Bíblia do latim para o inglês. Foi uma base para a Grande Reforma Protestante. E Deus usou ali um servo dele chamado John Wycliffe. Então eu quero te dizer que os discípulos de Wycliffe, que estavam lendo a Bíblia, pregando a Bíblia, divulgando a Bíblia, ensinando a Bíblia, eram chamados de lollardos. Era um grupo de pessoas como eu, como você, como nós. Sim, o que eles faziam? Eles tinham a Bíblia, liam a Bíblia, tinham compreensão, entendimento, porque a Bíblia estava traduzida. Aí você pensa comigo, mas qual o problema disso? Vou falar agora. As autoridades não aceitavam e forçavam vizinhos e parentes a fazerem denúncias sobre essas atitudes de lerem a Bíblia. Aí a gente fica com uma interrogação, mas por quê? Porque eles contrariavam as ordens do Papa e do Imperador. Já pensou uma situação dessa? De autoridades proibindo a leitura da palavra de Deus? Misericórdia, hein? Mas olha só isso. Do que eles eram acusados? Acusados de possuir a Bíblia de Wycliffe, que era traduzida no inglês, o idioma do povo daquela nação, e também terem habilidades de decorar muitas passagens bíblicas e citá-las e pregar o Evangelho. Era essa a condenação. Mas eu quero te convidar para nós nos emocionarmos juntos agora, porque eu estou chamando você para ouvir alguns nomes de pequenos relatos de pessoas daquela época que foram martirizados por lerem a Bíblia. Isso mesmo. Fique atônito comigo por causa disso, perplexo. Foram martirizados. Eu vou ler rapidamente, preste atenção. Isso não vai ser encontrado em programas de televisão, esses nomes, nem na maioria dos livros, não. Mas estão brilhando no céu, porque Deus recebeu com muita alegria esses heróis da fé. Então, são nossos irmãos do passado,
Vou citar alguns poucos. John Beckben, alfaiate, em 1410 foi martirizado. 2 comerciantes de Londres, Richard Domingues e John Claydon, 1415. William Taylor, 1423. William Leite, 1428. Richard Vardy, 1430. Thomas Magley, 1431. Richard Vichy, 1440. Olha o nome dessa mulher, Joan Glaton. Foi a primeira mulher a ser queimada na estaca na Inglaterra e sua filha estava ao lado. Em 1519, 7 mártires foram jogados no fogo por terem ensinado seus filhos e empregados sobre a oração do Senhor Jesus e os 10 mandamentos. Jink Butcher acusou seu próprio irmão por ler para ele um certo livro da Escritura e persuadir a dar atenção ao livro. John Barry, joalheiro de Londres, foi preso por ter citado para a esposa e a criada juntas a Epístola de Tiago. Thomas Philip e Lawrence Taylor foram presos por lerem a Epístola aos Romanos e Evangelho de Lucas, na língua deles, no inglês. E o último, no ano 1600, o monge conhecido italiano, Giordano Bruno, foi queimado em Roma. Se você tem a acrescentar informações sobre os mártires, não deixe de escrever no comentário no YouTube. Se você gosta desse conhecimento, se você aprecia esses temas, deixe também o seu comentário no YouTube, que estará nos incentivando, nos ajudando. Eu quero dizer agora que existem países, nos dias de hoje, enquanto você está assistindo essa ministração, que eles prendem aqueles que leem a Bíblia, eles torturam os que leem a Bíblia e executam também os que leem a Bíblia. Isso é uma realidade nos dias de hoje. Devemos orar por eles e sermos gratos a Deus por termos a Bíblia Sagrada e estarmos num país livre. Não se esqueça, segundo domingo de dezembro, dia da Bíblia. Vamos agradecer a Deus pela Escritura Sagrada e vamos orar para que todos venham a ler as Escrituras Sagradas. Eu quero deixar um card agora, no final dessa reflexão, que está relatando sobre a vida deste pré-reformador, o John Wycliffe, porque ele, depois de 40 anos de morto, foi julgado e foi mandado arrancar os seus ossos à sepultura, queimar os seus ossos em praça pública e jogar as suas cinzas no rio Swift. Então, clique aí nesse card e assista essa reflexão.